Fermentação Digital, eu sou Alemelo e vou trazer mais algumas formulinhas para a gente usar o Numbers. No outro vídeo, no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre algumas fórmulas de condições, né? Quer dizer, o C, né? O condicional C, em que a gente define uma condição e, sendo essa condição atendida, ele dá um resultado. Se ela não for atendida, a gente dá outro resultado. Por exemplo, Hoje eu quero falar de uma outra fórmula, de uma outra função, que a gente consegue criar mais de uma condição para ter um resultado. Eu vou abrir o Numbers, né? Na verdade eu já estou com a planilha aberta aqui, aquela planilha que estava no outro vídeo. Só para retomar, nas fórmulas eu pus a seguinte condição, ó. Se o valor da célula D2, que é essa azul, for igual a cifrão, ele vai pegar o resultado da célula E2, né? Que é o valor do dia 30 de janeiro. Se não for verdadeira essa condição aqui, ele vai fazer uma outra função, e aí ele vai ver se o valor for D de débito, ele vai pegar o valor da venda e vai descontar a taxa do cartão de débito. Se não for nem cifrão nem D de dado, ele vai pegar o valor e vai subtrair a taxa do cartão de crédito, que foi a última opção que a gente considerou. Quer dizer, eu trabalhei com 3 variáveis: cifrão para dinheiro, crédito com letra C e a letra D para débito. Então eu criei as condições em função dessas informações. Aqui eu fiz, nessas planilhas de resumo, eu fiz a soma C. Quer dizer, eu fiz a seguinte função: ele vai somar se o dia da semana, aqui na coluna semana, aqui nessa tabela de vendas, se o dia da semana for o que eu estou definindo nessa célula A2 da minha tabela atual, ele vai me dar o resultado correspondente na linha da coluna do valor líquido. Quer dizer, se ele encontrar domingo, aqui, ele vai pesquisar por domingo, na coluna dos dias da semana, onde ele encontrar domingo, ele soma. Então ele tem um domingo aqui de 1.100, deve ter um outro domingo aqui embaixo de 1.764, ele somou os dois. A mesma coisa para os outros dias. Se ele procurar aqui, achar segunda-feira, ele vai somando todos os valores que estejam nas linhas de segunda-feira para dar esse resultado aqui na segunda-feira. A mesma coisa, só que aí mudando a variável para cifrão, para D de dado e para C de crédito. Eu consigo isolar esses valores, né, essas somas, usando a fórmula soma se o pagamento for o que eu estou definindo na coluna aqui da esquerda. E por fim, eu fiz uma outra fórmula, também soma C, uma soma condicionada, dizendo que eu quero que ele verifique na coluna do mês, o mês que está definido aqui, e aí eu usei a função mês para dar a data, porque aqui onde está escrito janeiro, na verdade é uma data 1º de janeiro de 2020, e aí ele vai somar o valor nas linhas correspondentes ao mês 1, né? Ele vai somar os valores das linhas da coluna líquido. E isso daqui eu fiz grafiquinhos visuais, né, para facilitar a nossa compreensão. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó, eu vou marcar essa turma toda aqui, tá? Então eu marquei as 3 tabelas e os 3 gráficos, tá? Que estão aqui na cortininha aqui de vendas. Eu consigo ver quais são as tabelas e gráficos que eu tenho nessa folha, tá? Eu vou recortar isso daqui, tá? Então eu vou cortar, que é o Command X. Eu abri uma folha nova chamada resumos e vou colar isso aqui, tá? Eu colei com o Command V, que é o atalho universal para colar no Mac. O que é interessante, apesar de eu ter mudado isso de folha, as fórmulas continuam valendo, tá? Ele sabe que esse semana ele tem que buscar lá na folha de vendas. Ele sabe que esse vendas líquido está lá na folha de vendas, tá? Ele tem esse registro e ele continua essa amarração mesmo entre as folhas. O que eu quero agora é juntar o seguinte: eu quero saber quanto eu tive de venda de cada uma dessas formas de pagamento, né, dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito, por mês. Tá? Eu vou juntar essa informação com essa numa planilha só, ou seja, eu vou dar 2 condições para essa pesquisa que ele vai fazer para mim. Eu vou fazer isso aqui embaixo para ter mais espaço. Então eu vou começar criando uma tabela nova. Eu vou precisar de cabeçalho de coluna e cabeçalho de linha. Tá? Então eu vou pegar esse aqui.
Posso até considerar que eu vou precisar de um rodapé aqui embaixo. E aqui eu vou pôr os meses que eu tenho. Ó, janeiro. Tá, eu estou marcando 3 para ele entender que eu quero uma sequência. Antes de tudo, eu vou trocar aqui o nome. Eu quero saber forma de pagamento por mês. Então eu já fiz os meses aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, cifrão, débito, crédito, e vou pedir para ele totalizar aqui para eu ter um controle aqui. Como funciona essa fórmula? Como eu disse para vocês, eu estou juntando duas condições. Então eu tenho uma condição aqui nessa fórmula, eu tenho a condição de ver o pagamento, se corresponde a isso, e ele vai somar nas vendas, e eu tenho aqui uma outra condição, que é para ver se o mês é o que está previsto, o que está registrado na minha coluna de vendas, né, no mês, para poder fazer a soma do valor líquido. Então vamos lá. Essa fórmula, novamente, igual para começar uma fórmula, ele vai me abrir o campo de fórmula aqui, tá? E aí eu vou trabalhar as minhas funções, aqui ó, soma Cs, chama essa função, ela já está aparecendo aqui para mim, tá? Então vamos lá, eu vou pegar, eu poderia escrever soma Cs, e ele vai me mostrar aqui embaixo, ó, tá? Tem várias somas condicionais, tá? Eu vou trabalhar essa primeira aqui. Então, esse é um caminho, eu fazer esse soma Cs, ou eu posso pegar aqui no inspetor, aqui nessa lista de funções, eu seleciono a função que eu quero, e eu peço inserir a função, ele automaticamente me coloca aqui e me diz quais são os parâmetros que eu preciso definir para ele. Tá? O que é legal, esse valores de teste e condição, eu vou repetir isso mais de uma vez. Essa é a estrutura da fórmula soma Cs. Então vamos lá. Ele inverte em relação ao soma C. A primeira coisa que ele quer saber não é onde ele vai buscar a condição e o valor para ele testar. Ele quer primeiro saber o que eu vou somar. Então a minha soma vai acontecer na planilha de vendas no valor líquido. Tá? Então ó, vai somar todos os valores da tabela vendas na coluna líquido. Quais são os testes que ele tem que fazer? Ele vai testar para mim. Primeiro, eu quero saber se é débito, crédito ou o que for que seja. Tá? Então, primeiro é a forma de pagamento. Tá? Então, ele vai ver aqui na coluna de pagamento. Qual é a condição que eu quero? Eu quero que ele some se for cifrão. Percebam que ele travou aqui, ó. Travou a linha 1, mas não travou a coluna. Por quê? Na hora que eu arrastar para a direita, ele vai entender que eu quero essas outras aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero travar essa coluna e eu quero aqui no caso travar essa coluna aqui, tá? Porque na hora que eu levar para os outros, ele vai entender que é para manter, certo? E aí eu tenho mais uma condição que eu preciso que ele respeite, eu quero saber por mês. Então o que ele vai fazer? Eu vou pôr uma vírgula aqui, ele me pediu, aonde eu vou testar? Vai testar na coluna mês, tá? E qual é a condição para ele testar na coluna mês? Vou voltar aqui em resumo. A condição é aquela que a gente usou no soma C aqui em cima. Eu quero saber se o mês for o mês dessa célula aqui, tá? Ele vai fazer a soma. Então, resumindo, vai somar os valores da coluna líquido, onde o pagamento seja dinheiro e o mês seja janeiro, certo? Então aqui ele somou, me deu 8.300, tá? Vamos só conferir, ó, vou chegar aqui e vou marcar os valores de líquido do mês de janeiro, ó, só do dinheiro, né? Então, ó, esse e esse aqui só, deu 8.300. Um detalhe importante aqui, eu preciso prender esse venda por mês aqui, tá? Porque na hora que eu arrastar para o lado, ele vai ter que entender que eu quero que ele pesquise no mês de janeiro, tá? Então, eu vou levar aqui para o lado e aí eu tenho, ó, os débitos de janeiro, os créditos de janeiro. Peguei essa turma aqui, puxei para baixo e eu tenho os débitos de fevereiro, perdão, as vendas em dinheiro em fevereiro, as vendas em débito em fevereiro e as vendas em crédito em fevereiro. Março, eu tenho acho que um lançamento só aqui embaixo, ó, foi só em crédito e ele botou esse valor de 1.764. Vou brincar. Troquei isso daqui para dinheiro, olha lá, pulou para a coluna do dinheiro. E aí ele cessa a exclusão da taxa de administração. Fica o valor bruto da venda, porque dinheiro não tem desconto. Se eu puser débito, tá? Vai cair para 1.773. Tá aqui, ó, 1.773. Isso eu posso esticar essa fórmula para o ano inteiro, tá? As outras vendas são zero, porque os meses não aconteceram ainda. E eu consigo aqui totalizar, tá?
a venda em dinheiro, em débito e em crédito. Então vamos lá, igual, aqui não tem condição, é soma, eu quero que ele some a coluna C. Tá? E eu posso arrastar para cá, ele automaticamente vai somar essa coluna D de dado. Total, mesma coisa, é igual a soma dessa turma aqui. Aqui no caso, eu estou usando o drag porque isso aqui não é um rodapé. Tá? Não existe rodapé de coluna, só existe rodapé de linha. Então, para ele, se eu puser soma de janeiro, ele vai incluir o total e vai dar uma conta circular, ele se perde. No caso, ele usa, quando você define células aqui, né, B2, C2, D2, ele está dizendo o seguinte, quando põe 2 pontos entre duas células, significa que ele está indo do B2 até o D2. Tá? Esses 2 pontos significam tudo que tiver incluso nesse meio de caminho. Se eu puser aqui B2 até, vou pegar aqui para brincar para vocês verem, ó, até D8, ele está somando todo esse intervalo aqui. Tá? No caso, eu quero só que ele some esses 3 valores, e aí eu tenho 16.372 que confere com esse aqui. Tá? E posso fazer essa soma aqui, e posso fazer essa soma aqui. Então eu confiro todas essas, deixa eu acrescentar uma linha aqui, ó, e transformar isso aqui em rodapé. E aqui eu vou pôr igual a soma do líquido. Tá? 57.611 com 25, 57.611 com 25. Retomando, a diferença da soma C para a soma. Na soma C, primeiro eu defino a coluna que ele vai somar. E aí eu dou as condições. O critério tem que ser igual a pagamento, né? Ele vai procurar na coluna do pagamento a condição cifrão. Procurar na coluna de mês o mês de janeiro. Tá? Que é diferente da função soma C, em que eu digo para ele, primeiro, onde ele vai procurar o critério, qual é a condição que ele tem que procurar, e aí ele vai somar as linhas correspondentes aqui no valor líquido. E aqui eu consigo, só para efeito de brincadeira, eu vou marcar esse pedaço aqui todo, tá? Eu vou fazer um gráfico comparativo das três formas de pagamento. Tá? Então aqui ele está me dizendo, ó, em azul é dinheiro, débito, crédito. E num próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses gráficos. Tá bom? Isso era o que eu queria mostrar agora. Muito obrigado esse ficou rapidinho, nesse vídeo foi rapidinho. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Ale Melo. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal e conta para os amigos. Tem muita gente batendo cabeça com fórmulas simples, que nem essa, e que ajudam bastante e poupam tempo do usuário. Um abraço e até a próxima.